O vai e vem das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, chegou ao fim. E a decisão final veio direto do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes bateu o martelo e determinou: o decreto do governo Lula, que aumentou as alíquotas do IOF, está valendo. Mas nem tudo que entrou no decreto lá atrás, em 22 de maio, voltou. O governo fez algumas mudanças e o ministro do STF também. Quer entender a versão final do IOF? Fica aqui comigo que eu te conto tudinho. Está começando o SD Explica. O governo Lula publicou o decreto com o aumento das alíquotas do IOF lá em 22 de maio. Um tempo depois, deputados e senadores derrubaram o texto. Então houve uma briga entre o governo e os parlamentares e tudo isso culminou no Supremo tendo que decidir sobre a questão. O STF decidiu em 16 de julho. E o governo saiu vitorioso. A decisão do ministro ainda definiu que o imposto não tem efeito retroativo. Ou seja, no período em que o decreto ficou suspenso, os aumentos do IOF não estavam valendo e não podem ser cobrados. As alíquotas mais altas foram retomadas em 17 de julho, depois da decisão do STF. Mas nem tudo voltou como era antes. Então, vamos entender o que aconteceu ponto por ponto. Viajar ficou mais caro. Se você planeja uma viagem internacional ou precisa mandar dinheiro para fora, prepare-se. As alíquotas aumentaram e a diferença é significativa. No caso do cartão pré-pago, do cartão de crédito ou débito internacional, a alíquota do IOF ficou em 3,5%. Antes do aumento, o imposto para os cartões pré-pago e de crédito estava em 3,38%, gradualmente caindo 1% ano a ano, para chegar à alíquota zero em 2028. Bom, isso acabou. Agora é 3,5% e pronto. Os cartões de débito internacionais, aqueles de contas globais como Avenue, Nomad e Wise, tinham alíquota de 1,10%, mas isso também ficou no passado. E a alternativa de trocar reais por dinheiro estrangeiro em espécie vai sair 6 por meia dúzia, porque a alíquota de conversão também ficou em 3,5%. Antes do decreto era de 1,10%. Basicamente, todas as opções de conversão para moeda estrangeira para consumo ficaram com IOF de 3,5%. E a cobrança incide sobre o valor que você vai converter. Se você prevê converter R$1.000 usando seu cartão internacional de débito, crédito ou pré-pago, na troca de R$1.000 por dólar, supomos, R$35 vão direto para o governo. No final, você converte R$965. Não tem saída. No caso da conversão de moeda para investir, também ficou mais caro, mas um pouco menos do que viajar. A alíquota sobre transferências para contas de investimento ficou em 1,10%. Inicialmente, na primeira versão do decreto, o governo tinha colocado a mesma taxa de 3,5%. Mas no mesmo dia recuou e definiu em 1,10%. Ficou parecendo que melhorou, mas não, porque antes do decreto a alíquota era de 0,38%. Isso significa que de um total de R$10.000 para investir no exterior, R$110 vão para o governo. Antes eram R$38. Somente os fundos de investimento brasileiros que investem no exterior ficaram com a alíquota zerada. Neste caso, os investidores compram cotas de fundos locais e os gestores desses fundos que investem lá fora. Essa é a única opção isenta de IOF agora. O crédito também foi alvo do imposto mais caro. Empresas, incluindo as do Simples Nacional e até os microempreendedores individuais, sentirão o peso no bolso quando precisarem de empréstimos. A taxa diária para empresas, em geral, dobrou. Antes do decreto, um CNPJ tinha um custo de 0,38% de taxa no pedido de empréstimo.
mais um juro de 0,0041% ao dia. Agora, as empresas vão pagar o mesmo 0,38% na contratação do crédito, mais um juro diário de 0,0082% ao dia. CNPJs Café com Leite, como empresas do Simples Nacional e MEI, pagam um imposto diário menor, mas que também dobrou de preço. Antes era 0,38% mais 0,00137% ao dia, ou 0,88% ao ano. Agora foi para 0,38% na contratação, mais 0,00274% ao dia, ou 1,38% ao ano. Isso vale para as duas opções, Simples Nacional e MEI. Além das empresas, empréstimos de curto prazo em geral, de até 364 dias de duração, vão pagar IOF, inclusive pessoas físicas. Antes do decreto, esses empréstimos de curto prazo, eles eram isentos, não tinham custo de IOF. Bem, agora vão pagar 3,5%. Os grandes aportes em VGBL ficaram com uma alíquota de 5%. A ideia do governo com essa cobrança é coibir o uso do VGBL para planejamento sucessório de grandes fortunas, já que eles oferecem vantagens tributárias e sucessórias. Essas aplicações eram isentas de IOF antes do decreto. A regra inicial de 22 de maio cobrava 5% sobre aportes acima de R$50 mil por mês, mas isso mudou um pouquinho. A nova regra que prevalece estabelece a incidência de IOF de 5% somente sobre o valor que exceder R$300 mil em 2025 e R$600 mil ao ano a partir de 1º de janeiro de 2026. No caso de 2025, serão considerados aportes feitos entre 11 de junho e 31 de dezembro na mesma seguradora. A partir de 2026, serão considerados investimentos a partir de 1º de janeiro em todos os planos VGBL, mesmo que sejam em seguradoras diferentes. A mudança foi considerada uma melhoria, porque o imposto incide apenas sobre o que excede o limite, não sobre o montante total aportado. E no caso de aplicações feitas por empregadores aos seus empregados, não tem cobrança de IOF, continua isento. O mesmo para quem poupa para aposentadoria aos poucos, longe dos R$600 mil por ano. E tem ainda um imposto que o STF deixou de fora: o risco sacado. O ministro Alexandre de Moraes decidiu que o decreto presidencial extrapolou os limites constitucionais ao incluir o risco sacado nas opções de aumento do IOF. Para Moraes, essa inclusão criou uma nova incidência tributária sem previsão legal. Por ter uma dinâmica diferente das operações de crédito tradicionais, o risco sacado não seria elegível para a mudança. Risco sacado é uma modalidade de crédito muito usada por empresas de varejo. Nessa operação, fornecedores antecipam o valor das suas vendas via bancos, e as empresas pagam depois aos bancos, não aos fornecedores. Pois bem, o risco sacado ficou de fora e voltou a ser isento de IOF. Foram muitas mudanças e eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre como ficaram os valores de IOF. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal do Seu Dinheiro para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!